Boa tarde a todos, a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão extraordinária de hoje, dia 2 de setembro de 2013, que tem como objetivo a apreciação em primeira votação do projeto de lei AJG 048/2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa tarde a todos. Pauta 2/9/2013, sessão extraordinária. Expediente, projeto em primeira votação. Projeto de lei número AJG 048/2013, que autoriza a cessão de uso não onerosa de imóveis urbanos que especifique e dá outras providências. Agradeço. Passo ao aumento da presidência. Senhores vereadores, senhora vereadora, essa presidência foi questionada já na tarde de sexta-feira e na manhã de hoje sobre a necessidade e a urgência de colocarmos também em discussão e votação o veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013. Então, seguindo nosso regimento interno, se o plenário assim concordar e achar conveniente que aproveitemos a sessão extraordinária desta segunda-feira, ou, se quiserem um pouco mais de tempo, na sessão extraordinária de amanhã, apreciar o veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013. Então, coloco em discussão. Vereador Jesus? Senhor presidente, primeiro passo, falta quanto tempo ainda o regimento? São 30 dias. 15 dias. São 30 dias. Após o... 15 dias para as comissões. Ele já está nessa casa há mais de 15 dias, né? Então, se nós não apreciarmos nessa semana, teremos que apreciar em alguma sessão da semana que vem. Então, em razão até do clamor, da cobrança que a sociedade está nos fazendo, eu coloco essa questão em discussão. Os vereadores podem auxiliar a mesa no sentido de já encaminharmos, seja hoje, seja amanhã, ou seja segunda-feira, dia 9, né, a apreciação desse voto, até que os interessados possam se organizar, se mobilizar, vir aqui e a gente poder resolver a questão já desse projeto. Senhor presidente, eu fiz essa indagação pelo fato de que eu estive conversando com o promotor, juntamente com a assessoria jurídica do município, e até em razão da indicação verbal que nós fizemos aqui para que o Ministério Público apresentasse algumas sugestões para que houvesse o aperfeiçoamento da proposição, e, de fato, o Ministério Público encaminhou uma proposição para todos nós, e essa proposição foi repassada para o Executivo, e o Executivo, então, conversou com o Ministério Público e alinhavaram alguns pontos considerados importantes para aperfeiçoar o projeto. E até o Ministério Público, mesmo o doutor Eduardo, nos pediu para que nós esperássemos aí pelo menos mais esta semana para que ele desse a posição final do Ministério Público, porque eu entendo o seguinte: se nós aprovarmos da forma como está, eu acredito que vai haver um questionamento judicial por parte do Ministério Público. Então, para que, de fato, o problema seja solucionado, a minha sugestão é que nós esperemos, se houver prazo ainda, para que a gente consiga votar para a semana que vem, para que nós possamos ter essa posição final do Ministério Público e do Executivo, até porque, em havendo a derrubada do veto nesse momento, automaticamente a lei entrará em vigor, né? Então, a minha sugestão é de que nós possamos esperar pelo menos mais esta semana, e daqui a pouco até a presidência ou a assessoria jurídica da Câmara ser destacada para conversar com o Ministério Público, para que a gente tenha uma solução final ainda nesta semana. Então, a minha ideia é uma informação nova, vereador Biasus. Nós já era fato público e notório a questão do veto, a questão da apresentação pelo Ministério Público de um novo projeto de lei, né? Todos os senhores receberam via e-mail o projeto de lei, foi encaminhado ao Executivo no mesmo dia,
e de lá para cá não tivemos mais nenhum retorno e temos esse veto para ser apreciado. O Vossa Senhoria acha que na semana que vem nós conseguiríamos apreciar o veto conjuntamente com um novo projeto de lei? Com certeza, presidente. Esse é o compromisso que o Executivo assumiu com o Ministério Público, né? E até eu coloquei para o doutor Eduardo essa questão do prazo que nós teríamos, né? Para ir até, enfim, para evitar, então, que haja esse conflito. Eu acho que se não houver prejuízo e houver tempo, prazo regimental, eu acredito aqui, como líder do governo, que até a semana que vem nós conseguiremos consensuar em relação a esses aspectos. Claro que a Câmara vai ser chamada para isso também. Depois que o Executivo e o Ministério Público ajustar essas questões, na verdade é o Ministério Público, né, que está apresentando novas situações, porque se fosse de parte do Executivo, a lei nem teria sido encaminhada da forma como foi. Mas o Ministério Público, volto a frisar, inclusive conversei com ele, e ele confirmou a conversa que teve com o vereador Alessandro. Então, essa é uma sugestão, uma solicitação feita pelo próprio MP, para que não haja questionamento judicial da lei. Então, aqui, como líder do governo, eu asseguro que até a semana que vem nós podemos votar o veto e algumas alterações que, porventura, forem necessárias. Vereador Tatu? Senhor presidente, eu acredito que deva ir o veto em votação hoje, né, para apurar essa questão, e, posteriormente, que o Executivo faça, querendo que se faça uma nova lei, e mande para essa casa. Esse que era o acertado anteriormente. E, assim, o projeto que foi votado, ele já foi votado, ele está aqui para nós promulgar o veto ou rejeitar o veto. O projeto já foi votado em 2 votações, tal, né, foi em redação final e foi para a Prefeitura. Agora ele está aqui, tem 2 questões de veto, são 2, né, em 2 artigos a Prefeitura vetou. Então, nós teríamos que votar para mesmo se criar uma nova lei posteriormente, né, a esse projeto que já foi votado, ou nós votamos o veto ou derrubamos o veto. Vereador Wilson? Senhor presidente, preocupados aí com a situação da necessidade de vários empresários, vários habitantes de Xanxerê, eu creio que esse projeto tem uma certa urgência. E o que me preocupa também é uma questão de ordem legislativa. Vai poder voltar a mesma matéria para votação no mesmo ano legislativo? Não pode votar se houver rejeição. E aí já, se houver, é só no caso de rejeição. O veto, nesse caso, não é uma rejeição? Não. De qualquer, vereador João Paulo, só para já lhe passar a palavra. O veto, ele vai ter que ser apreciado de qualquer forma. O veto nós vamos ter que apreciar. A questão é, vamos aguardar a apreciação do veto conjuntamente com um futuro novo projeto de lei? Talvez. Nós podemos apreciar o veto hoje e aguardar semana que vem para publicar, vereador Biasus. Se é uma semana, 10 dias, independente do resultado, vamos, hipoteticamente, deduzir que a casa derrube o veto. Porque, de qualquer forma, vai ter que vir uma lei para regulamentar e a gente vai apreciar esse projeto de lei no momento que ele chegar nessa casa. Pode se mudar, pode se fazer um outro projeto. Justo? Já foi votado, pode mudar. Sim. Vereador Alessandro? Assim, eu acho que a posição mais coerente, teoricamente, seria essa que o Biasus colocou com a Prefeitura, essa negociação. Porém, nós temos que, assim, é uma pressão grande, em cima, acho que de todos os vereadores, pelo menos em cima de mim porque nós, todos, usamos a palavra, ou da tribuna, ou, né, para dizer para os empresários aqui que na segunda-feira, se eu não me engano, isso aí estava sendo resolvido. E aí passou terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, e foi passando o tempo. E esse pessoal começou a pressionar. Então, de repente, a ideia que o Calvas colocou, sabe, tu votar, para dizer, poxa, nós não estamos nos eximindo dessa responsabilidade que assumimos com vocês. No entanto, a publicação é outra situação. E aí, sim, volta no mesmo patamar que estava antes. Sabe, esperando não, quero dizer assim, esperando a Prefeitura mandar essa contrapartida, né, para daí você promulgar, não abrir esse espaço de lei. Porque, assim, eu vejo,
Realmente, eu estou preocupado com a cobrança que vem das pessoas, porque daí eles não falam do vereador Alessandro, do vereador Ivan, do vereador, eles falam da Câmara de Vereadores. E nós, como Câmara, comprar um desgaste nesse sentido aí não é interessante. E um outro cuidado que a gente deve ter, senhores vereadores, pelo que eu li da proposta, estão sendo criados parâmetros para a cobrança de alguns valores baseados em CUB, e na legislação municipal, já antecipando a discussão de uma possível proposta de mudança, nós temos o valor venal como base de cálculo para os impostos municipais, então a gente tem que ter esse cuidado também. Na verdade, foi já consensuado de que vai ser usado a tabela do ITBI, né? Até para que não haja uma penalidade excessiva em relação, principalmente, ao mais humilde, né? Porque se você for estabelecer pelo CUB, todos vão pagar, independentemente, o mesmo valor. Daí vai ser por metro quadrado, considerando, tendo como parâmetro o CUB. E se for pelo valor da tabela do ITBI, aí vai haver uma distribuição mais justa em relação ao valor que vai ser pago. Então, o problema, presidente, seria o hiato que geraria entre a aprovação da lei e a nova proposta que vai ser encaminhada pelo Executivo. Então, eu aqui quero, de uma forma muito democrática, que todos nós aqui possamos encontrar. Eu acredito que não vai ocorrer prejuízo, até porque, vereador Tatu, o próprio presidente da SICS, o Wilson Piccoli, esteve conversando com o Ministério Público. E o problema maior que nós temos que, eu acho, nortear a nossa decisão é para que, de fato, a lei seja aplicada de imediato. Porque se nós aprovarmos uma lei que daqui a pouco vai ser questionada pelo Ministério Público, vai gerar uma insegurança ainda muito maior. Porque daí o Executivo não vai ter uma segurança plena em relação à decisão que vai tomar, e o Ministério Público já deixou bem claro que, se a lei continuar da forma como está, ele vai questionar a constitucionalidade. Então, se houver um consenso, aí vai esvaziar a própria pretensão do Ministério Público de questionar judicialmente a lei. A questão é que o efeito da lei, aprovando o veto ou não, ela já vai ter a sua eficácia. E aí, como é que fica a aplicação da lei no tempo? A gente vai retroagir uma penalidade? Esse debate é importante porque, estava olhando aqui, deu entrada a comunicação do veto dia 16 de agosto. Semana que vem, então, final da semana que vem, encerra o prazo dos 30 dias para se apreciar. A questão é saber se, até na semana que vem, nós vamos ter já um novo projeto, uma nova ideia para ser colocado em votação, né? Eu, assim, da parte do Executivo, presidente, eu asseguro que o que for preciso para adaptar, porque, na verdade, assim, essa lei vai entrar em vigor e, logo em seguida, no mesmo dia, nós vamos já ter que apreciar, talvez até seja o caso de convocar a sessão extraordinária para que a gente aprecie, para que não haja esse ato entre a publicação e a vigência das alterações. Porque, senão, daqui a pouco, o cidadão vai questionar a aplicação da lei no tempo, de acordo com o que é mais conveniente para ele. Se aprovado do jeito que está, aprova sem penalidade. Exatamente. Aí, se houver penalidade, vai ser daqui para frente, mas enquanto a lei teve vigência, não vai ter efeitos. Eu acho essa discussão importante, vereador Biasu. Então, para a gente encaminhar essa situação, o prazo vai ser na semana que vem, né? Essa semana é uma semana somente de sessão extraordinária. Primeira sessão ordinária vai ser no dia 9. Semana que vem, salvo engano, serão 3 sessões. São 3. 9, 12 e... 9, 11 e 13. E 13, segunda, quarta e sexta. Então, na sexta-feira que vem, o projeto, o veto, né, vai ser colocado com um novo projeto. Sim. Sem um novo projeto, a Casa precisa dar seguimento ao processo legislativo. Mas, de qualquer forma, a discussão está aberta ainda. Vereador João Paulo? Não, na realidade, sim, senhor presidente. O projeto, ele não pode ser mudado. Esse projeto. O projeto foi votado em primeira, segunda votação, votação final, foi votado em tudo, esse projeto não pode ser mudado. Nós temos que analisar o veto, né? Votar favorável ou contrário ao veto. Para mudar esse projeto, ele obrigatoriamente ele precisa ser publicado
né? Entrar em vigor e aí sim, vem uma Tem uma- alteração à lei Uma outra lei. vigente, né? Lógico, tem uma outra lei que modifique algumas questões. Que é o seguinte, não vai ser todo o projeto modificado. Alguns parágrafos, A né? maioria do projeto, o Ministério Público Ele se mantém original, a maioria do projeto. Então vai ter algumas mudanças, né? E essas mudanças, nós precisamos votar esse veto para que essas mudanças sejam feitas, né? Porque a lei principal ela vai continuar a mesma coisa, né? E já foi votada em 2 votações. E não Então, se for impede de vir a possível proposta, aprovar o né? veto hoje, né? E não impede de se apreciar novamente uma nova proposta. Não, Aprovando não. ou não, aprovando o veto. A única, com a certeza. única questão seria só a aplicação da lei no tempo, né? Mas vamos pensar que o veto seja derrubado hipoteticamente, né? Sim. Essa lei, com ou sem o veto, ela vai vigorar a partir de sua publicação. Mas quem faz é a Câmara, daí. Quem faz é a Câmara. Mas a princípio é automática, né? Logo em seguida não tem um prazo para ocorrer a publicação. Mas o veto não versa só sobre as penalidades? Não, quando há derrubada do veto, a publicação é imediata, salvo o melhor juízo. Então, Mas assim, tudo do veto não foi só o que diz respeito a... a publicação pela mesa, no caso, né? Caso ocorra a derrubada do voto, que é a necessidade de 2/3, né? A necessidade de 6 votos. Se manter o veto, volta. Ele vai ter que publicar. Hã? Sem dúvida. E sem qualquer tipo de prestação pecuniária. A Aprova parte sem. que o Ministério Público mais questionou foi justamente a parte pecuniária. Havendo a votação pela manutenção do veto, regulamenta sem qualquer tributação, sem qualquer imposição financeira, pecuniária na regularização. Havendo a derrubada do veto, vai incidir naquela proporção que o projeto previa. Então, a discussão, de qualquer forma, ela vai ocorrer sobre qual é o percentual, qual é o índice, qual é o indexador para se utilizar como... Mas não vale depois da publicação? A lei entra em vigor Tem após a 15 sua dias. publicação. Tem 15 dias. Vacácio Dá para hoje. apreciar, e é o seguinte, espera o prazo da semana que vem para publicar. Mas, de qualquer forma, De qualquer forma, vai dar. Se esperar ou apreciar semana que vem, efeitos práticos vão ser iguais, né? Derrubar o veto ou não, é que a gente não sabe também o que o plenário vai decidir com relação ao veto. Justo. Né? Então, eu, vereador João Paulo, até conversávamos antes, em razão desse imbróglio aqui, eu já adianto que o veto vai ser pautado para sexta-feira que vem. Tá? Da próxima Próxima semana. Já até a imprensa aí, TV 13, Câmara. não, dia Dia 13 vai ser apreciado o veto. Se até lá já tiver esse consenso, já tiver alguma coisa tramitando na casa, tranquilo. Se não tiver, nós precisamos E apreciar até o voto. porque, senhor presidente, o conteúdo do veto pode ser reavaliado também nesse novo ajuste com o Ministério Público. Então, eu acho que nós teremos mais parâmetro, estaremos mais embasados para votarmos na semana que vem, quando nós teremos uma posição definitiva do Ministério Público. Fica bem claro aqui, de parte do Executivo, o projeto seria votado da forma como está. Os vereadores, então, aceitam que o veto seja dia 13? Vereador João Paulo, não? De qualquer forma, Eu gostaria que o veto fosse votado hoje, né, senhor presidente, já pelos questionamentos da sociedade, pelo questionamento das pessoas que necessitam dessa lei, né, que o veto fosse votado hoje pela grande maioria das pessoas aí que necessitam desse projeto para regularizar os seus imóveis. Então, temos uma discussão aqui, eu preciso encerrar a discussão e colocar em votação a inclusão do veto, né, na sessão de hoje. Ainda em discussão? Então, em votação, os vereadores que aprovam a inclusão em votação única na pauta de hoje do veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013 permaneçam como estão, para incluir na pauta de hoje. Os que desaprovam, que se manifestem. Então, aprovado por maioria a inclusão em votação única na pauta de hoje. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Adenilson Biasus, Presente. Áureo Luiz Galvani, Presente. Cirlei Menegola, presente. Ineuvan Marques, Presente. Fernando Calfas, Presentes. Flávio Filap, Presente. João Paulo Menegatti, Wilson Martins, Presente. Alessandro. Presente. Obrigada. Agradeço. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das razões do veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013. O projeto está na mão do vereador Wilson, por gentileza. Podeis fazer, primeiro secretário, a leitura, embora já cheio de conhecimento, das razões do veto. Ou comunicado por inteiro teor, faz favor. Comunicação de veto. Senhor presidente, consignamos o recebimento de vosso ofício número FC 509/2013, de 8/8/2013, noticiando a aprovação de diversos projetos de lei, entre os quais o projeto de lei complementar número AJG 008/2013, que deu origem à lei complementar número AJG 3554/2013, aprovado com a emenda aditiva de autoria do vereador Alessandro Antonioli, que acrescentou o parágrafo 3º do artigo 2º, o inciso 5º do artigo 3º da linha C, ao parágrafo 3º do artigo 5º do 5º projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Decidimos pelo veto de parte da referida emenda, pelas razões adiante aduzidas. Razões do veto. A matéria tratada no inciso 5, acrescido do artigo 3º referente às edificações não passíveis de regulamentação, por não estarem em consonância com o novo Código Florestal, já está contemplada no texto do inciso 3º do mesmo artigo. Ademais disso, não existe legislação municipal que disponha sobre a adoção dos termos de ajustamento de conduta. E caso o TAC mencionado no texto da emenda queira se referir ao Ministério Público Estadual, é inconveniente e de todo inapropriado tratar essa questão em sede de legislação municipal. Por outro lado, a manutenção do parágrafo 3º, acrescido ao artigo 5º, poderá criar embaraços e tratamento desigual entre contribuintes por ocasião da aplicação da lei. Por tais razões, comunicamos o veto do inciso 5º, acrescido ao artigo 3º e à linha C, acrescida do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Complementar número AJG 3554/2013, de 7 de agosto de 2013. Atenciosamente, Ademir José Gasparini, prefeito municipal. Agradeço, primeiro secretário. Então, em discussão, vereador Biasus. Senhor presidente, então, vou adiantar o voto da bancada do PMDB. Nós vamos nos abster de votar por 2 motivos. Primeiro, porque, como eu ressaltei há pouco, eu fiz informalmente um acordo com o Ministério Público de que o Executivo apreciaria ou mandaria o projeto em tempo antes de ser apreciado o veto, né? Claro que foi um acordo unilateral, não envolveu todos os demais vereadores, mas a gente tem que manter a palavra. Então, por essa razão, nós não vamos nos manifestar sobre o conteúdo do veto. E, em segundo lugar, porque eu entendo, do ponto de vista jurídico, que a convocação extraordinária não teve como pauta inicial a apreciação do veto, o que, a meu ver, também poderia ensejar uma discussão judicial. Então, por essa razão, respeitando de uma forma muito clara todos os demais vereadores, mas nós vamos nos abster de votar. Em discussão. Bem, senhor presidente, parabenizar os vereadores pela apreciação do veto, né, e dizer que o veto precisa ser votado, independente de ser aprovado ou não, né, para que as pessoas possam regularizar seus imóveis. E o projeto que o promotor mandou, né, para todos os vereadores, já faz mais de 15 dias que foi mandado esse projeto, um projeto que o promotor colocou das alterações a serem feitas, né, faz mais de 15 dias que chegou, e nesses 15 dias, né, acho que a prefeitura também teve tempo de fazer essas referidas alterações e ter mandado até a Casa Legislativa. Então, era isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para ficar claro aqui, na verdade, o Ministério Público não mandou uma nova sugestão, mandou um projeto novo.
entendeu? Então, o que acontece? O Executivo, por óbvio, não vai acatar todas as sugestões que o Ministério Público fez. O Poder Executivo vai apenas acatar aquelas que ele entende mais importantes para o município. Claro que não desmerecendo, mas, na verdade, o projeto que nós votamos aqui foi desconsiderado praticamente por completo. E foi encaminhado um novo projeto e o Executivo está discutindo no sentido de entrar em consenso com o Ministério Público sobre alguns pontos. E essa questão aí da multa é muito importante, porque se daqui a pouco nós mantivermos uma multa estratosférica, muitas pessoas não vão conseguir regularizar. Não é o objetivo arrecadar dinheiro com isso. O objetivo é resolver o problema, só que não pode ser um valor tão ínfimo a ponto de servir como prêmio para quem descumpriu a lei. Então, tem que se chegar num consenso. E como o Ministério Público representa uma instituição tão importante quanto o Poder Executivo e o Legislativo, nada mais justo e conveniente para a população que todos os poderes cheguem num consenso. Por isso que até hoje não voltou ainda à Câmara o projeto, repito, porque ainda o Ministério Público não deu o aval em relação àquilo que ele acha correto do ponto de vista jurídico. Então, não houve omissão nenhuma do Poder Executivo. Vereador Wilson. Senhores vereadores, a gente respeita a opinião do Ministério Público, mas a matéria em questão, ela se trata de iniciativa do Poder Executivo. Nós, enquanto representantes do povo, nós temos que zelar pelo interesse do povo. Obviamente, não vai dar para contentar ipsis literis a exigência do Ministério Público, que também está no seu papel de fiscal da lei, mas eu entendo que o nosso papel é zelar pela população. Obviamente, impor valores incompatíveis com a nossa comunidade ou ficar postergando a apreciação de um projeto que está atrapalhando o funcionamento de vários estabelecimentos, está prejudicando, enfim, a comunidade. Nesse sentido, eu compartilho da opinião do João Paulo. Senhores vereadores, lembrando a todos e aos telespectadores, que tenho certeza que estão nos assistindo, esse projeto veio do Executivo. Esse projeto, durante a sua tramitação, sofreu modificações, proposta de emenda apresentada pelo vereador Alessandro Antonioli, do qual, indiretamente, o Ministério Público participou, sobretudo dessas duas que estão sendo objeto de veto hoje, e foi aprovado por unanimidade nessa casa, o projeto com emenda. Então, adianto aqui já a minha posição pessoal, eu vou manter o meu voto tanto do projeto com a emenda e sou a favor, no caso, do projeto aprovado por essa casa. Vereador Alessandro. Sim, quando nós nos reunimos aí atrás, deu uma conversa bem acalorada, mas bem interessante também um diálogo. E eu até coloquei que tinham outros pontos questionados pelo Ministério Público. E eu queria até ter incluído, não sei se vocês lembram, mas aí eu disse o seguinte: vamos colocar para votar o que for de consenso, para que isso não volte e seja aprovado. Entendeu? Porque eu me preocupava com a casa, né, e comigo também, evidente. Então, o que veio de consenso de todos os vereadores, né, essa situação. Claro que o Ministério Público, eu já sabia, acho que agora o Biasus também tem mais condições de perceber isso, que o Ministério está bem pautado em algumas situações ali que devem ser bem analisadas, tal. Porém, agora vem a pressão, né, da sociedade. Tu imagina se eu não peço vistas aquela primeira vez e a gente já aprova aquela primeira vez. O que teria dado? Né? É isso. Senhor presidente, só para encaminhar, para definir de fato a minha participação. Antes, vereador Biasus, essa mesa, evidentemente que, independente do destino da votação, isso não vai ser publicado hoje. E não vai ter eficácia nem vigência a partir de hoje. Se, porventura, o veto for derrubado e a prerrogativa de sanção é da mesa, e a publicação consequente, isso não vai ser publicado hoje, não vai ser publicado antes desse prazo, né, que Vossa Senhoria disse ter acordado lá, e nós teríamos que apreciar sexta-feira que vem. Então, me comprometo aqui
que, sendo derrubado esse veto, a publicação disso vai ficar para outra semana, né? Lá da semana do dia 16, 17 de setembro, o que, trocando em miúdos, não vai se alterar em nada, porque o veto ele teria que ser apreciado na sexta que vem. Na verdade, para ficar bem claro aqui, os vetos que o Poder Executivo fez, na verdade, são para favorecer ainda mais a população. Porque, de acordo com as emendas, uma delas, que o vereador Alessandro fez, foi para aumentar a penalidade. E o Poder Executivo não quer que aumente, por isso que ele apresentou o veto. Em segundo lugar, eu lembro muito bem que eu fiz esse questionamento na questão que envolve a celebração de TAC, a delegação para que haja regularização de acordo com TACs, termos de ajustamento de conduta, e eu estive conversando com o Ministério Público e ele entende também que isso não é legal. Então, mas na ocasião eu acabei cedendo justamente para que houvesse consenso. Então, para ficar bem claro que os vetos que o Executivo fez não foi para prejudicar a população, os vetos foram feitos para ajudar ainda mais, ou seja, para diminuir a penalidade. Tá? Okay. Então, vereador Wilson, palavra? Não? Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação única. Lembro que há necessidade para a derrubada do veto de 2/3 dos votos. Então, coloco em votação única o veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013. Os vereadores... Nominal. Vereador Áureo Galvani. Sim. Vereador Edenilson. Me abstenho. Vereador Wilson Martins. Eu voto pela derrubada do veto. Vereadora Cirlei. Também pela derrubada. Vereador Flávio Filape. Derrubada do veto. Vereador Fernando Calfas, pela derrubada do veto. Vereador João Paulo Menegatti. Pela derrubada do veto. Vereador Alessandro Antonioli. Derrubada do veto. Vereador Ivan Marques. Pela derrubada do veto. Então, com 7 votos favoráveis e 2 abstenções, está derrubado o veto ao projeto de lei complementar AJG 008/2013. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto em primeira votação. Projeto de lei número AJG 048/2013, que autoriza a cessão de uso não onerosa de imóveis urbanos que especifique e dá outras providências. Em discussão? Senhor presidente, Vereadora Cirlei. gostaria de falar sobre esse projeto que hoje está em primeira votação, em sessão extraordinária também, onde eu estava analisando e conversando com outros vereadores. Esse projeto é para a construção de um novo CRAS. Eu quero dizer para vocês que, como eu esteve verificando, no bairro Sufiate já tem um CRAS. Mas aquele CRAS, ele é um CRAS onde foi feito com uma emenda, na época da minha gestão da área social, fica na mesma rua, esse CRAS que nós vamos votar hoje. Eu peço o voto de cada um de vocês, por quê? Ele é na mesma rua, mas ele é bem distante e é para uma ampliação. E como é uma concessão de terreno com o Estado, eu acredito que o Estado vai fazer essa construção e que nós vamos vir atender aquela população de 12 a 13 mil habitantes que tem nesta área, aonde vai ser localizado esse CRAS. Então, eu quero justificar aos senhores vereadores, a construção só vem beneficiar. O CRAS é o centro de referência à assistência social, aonde não precisa mais aquele povo estar atravessando o BR, está vindo até a assistência social aqui do centro, aonde é uma descentralização do trabalho social da prefeitura. Gostaria de contar com o voto de cada um de vocês para a ampliação e a construção de mais um novo CRAS na rua João Sufiate, no bairro Sufiate. Em discussão? Vereador João Paulo.
Bem, sou favorável também à construção, já que não vai sair nada do município, apenas a cedência de 2 terrenos, né? Então, sou favorável, já existe um CRAS no bairro Sufiate, né, onde foi uma conquista aqui da vereadora Sirlei, né, com o deputado, na época, o Gervásio Silva, né, até eu estive na inauguração lá, né, e mais um empreendimento aí, né, uma grande obra para o nosso município, e serei favorável, com toda certeza, e que o antigo CRAS seja usado ali para assistência social, ou para uma creche, ou para alguma coisa, né, porque provavelmente ele vai ficar, na realidade, com esse novo CRAS, ele não vai ter mais a utilidade do CRAS, né? Ele vai ter a mesma utilidade, João Paulo, onde vai se atender as pessoas idosas, os adolescentes, as famílias, porque quem compõe o CRAS são uma assistente social, uma psiquiatra, uma pedagoga, no mínimo 3 professores e também professores de artesanato, onde vem de encontro a geração e renda das famílias em trabalhos manuais. Então, vai ser mantido esse, só vai ser ampliado com mais vagas para atendimento daquele pessoal, não que ele vai ser extinto. Vereador Wilson, depois vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, e a título de esclarecimento também aí para a população que já está questionando por que um CRAS, por que não um posto de saúde ou alguma outra obra importante, né? É interessante salientar que a verba já está destinada no orçamento do Estado para ser aplicada neste segmento, ou seja, só pode usar para construir o CRAS. Então, o município, o único ônus do município vai ser a cedência desses terrenos, né, e o Estado vai estar bancando essa obra integralmente, né? Então, só para esclarecer para quem está nos acompanhando aí pelos meios de comunicação. Muito obrigado. Só queria fazer uma correção, não é psiquiatra, é psicólogo, tá? Que atende junto aos CRAS. Vereador Ivan Marques. Senhor presidente, até diante até o que o próprio vereador Wilson coloca, né, de que esta obra será ela 100% executada pelo governo do Estado, né? É um contrato de cessão de uso, como diz a lei, por 20 anos, podendo ser novamente prorrogado. Então, é importante que vai atender aquela comunidade. Queria lembrar, até porque a gente estava conversando, a Cirlei até fazia essa colocação, né, de que já existia no bairro Sufiate, porém agora vem com um espaço maior, né, é uma área de terra de mais de 1.000 metros, são 2 terrenos que o município está cedendo ao Estado em contrapartida dessa execução. Então, parabéns, Cirlei, pela lembrança. Importante destacar que ali teve realmente uma participação direta sua e do deputado Gervásio Silva, e que é uma obra que atende uma comunidade importante de Xanxerê. Senhores vereadores. Só Vereador Cook, Giovanni. que a gente estava acompanhando também esse projeto é em relação a municípios que não cumpriram com a documentação, e por isso mesmo é que Xanxerê foi incluído, por isso mesmo que esse projeto está aqui em regime de urgência, né? Então, por isso mesmo, nós somos favoráveis ao projeto, que certamente vai trazer benefícios aí ao município de Xanxerê. Vereador Biasus. Senhor presidente, também quero endossar as palavras feitas pelo meu colega de bancada, vereador Cook, e agradecer aqui de público o governador Raimundo Colombo por mais essa obra aqui no município, um governo que investiu tanto já na área da saúde, o vereador Filap é testemunha disso, né? Um hospital quebrado, que nem há pouco tempo esteve, e hoje é um dos hospitais com serviços de média e alta complexidade mais estruturados e preparados para enfrentar esse desafio da saúde, que nem é o Hospital São Paulo. Além disso, pronto atendimento, nunca é demais lembrar que foi com recursos do governo do Estado também, e sem contar o contorno viário leste e outras obras tantas que foram feitas. Então, o governador Raimundo Colombo, vice-governador Eduardo Pinho Moreira, o deputado Gelson Mirizio, tem o dedo dele aqui. Precisamos reconhecer, não é do meu partido, mas é um deputado que está lutando incansavelmente para trazer recursos e dividendos aqui para o nosso município. Então, não é só de cobranças, os nossos governantes também gostam de ter reconhecimento. E aqui de público, então, quero reconhecer o trabalho feito pelo governador e pelo deputado Gelson Mirizio, e também pelo Poder Executivo, que muitas vezes é criticado por perder recursos. Isso demonstra que,
com agilidade, com uma equipe qualificada, é possível nós conseguirmos coisas que outros municípios não conseguiram, né? Deixaram de encaminhar alguma situação que deveriam e perderam. Então, esse esforço conjunto também com o Poder Legislativo, que ora está aprovando em tempo recorde o projeto também para que o município não perca os recursos. Então, todas essas autoridades estão de parabéns por mais essa conquista aqui para a nossa população. Seria isso. Senhores vereadores, senhora vereadora, ressaltar que o vereador, líder do governo, fala, esse projeto aqui deu entrada nessa casa dia 30/8, às 16h45, na mesma hora, essa presidência foi comunicada via telefone do vice-prefeito, no qual solicitava o máximo empenho, e falei ao vice-prefeito, naquela oportunidade, em outras, ao prefeito também, que essa casa é parceira. E a parceria e o comprometimento a gente se vê em momentos como esse, né? Que a coisa precisa acontecer rapidamente, como está acontecendo hoje. Quinta-feira à tarde recebi o telefonema, falei, dessa casa, dessa presidência não haverá nenhum óbice. E hoje, né, convocamos a sessão extraordinária, primeira votação e segunda votação amanhã, e estamos aí apreciando, contribuindo com o desenvolvimento do município, os 9 vereadores aqui, tenho certeza que é um projeto que vai ser votado de forma unânime. E complementando, vereadora Shirley, o próprio projeto de lei, no seu artigo 2º, parágrafo único, fala que se as obras não forem iniciadas no máximo 1 ano após a publicação da lei, automaticamente o imóvel volta ao poder do município. Então, acho que o município só tem a ganhar e peço aqui, igualmente, voto pela aprovação do projeto de lei. Senhor presidente, posso fazer Sim. uma referência na construção desse CRAS do bairro Sufiati? Eu vou falar só para que os senhores tenham consciência de como é difícil, quando bem falou o Wilson Martins, o dinheiro para os municípios, ele vem carimbado e ele tem que ser aplicado naquilo que o governo determina, não é naquilo que o prefeito ou a população precisa. Quero dizer que, naquela época, nós sobramos daquela obra 7 milhões e pouco. E deu falado para nós fazermos toda a documentação para devolver o que não foi gasto lá e foi feito tudo o que deveria ser feito numa construção. Então, quando vier alguma emenda que depois tem que fazer a devolução, tudo isso tem prazo e tem tempo. É igual quando ele manda parabéns pelo senhor presidente desta casa que nos convocou e que aqui estamos para aprovar esse projeto para não perder a emenda que está disponível no Estado, e também parabenizar a área social que já está com o projeto pronto, porque se não tivesse e essa obra não for iniciada, o município mais uma vez perderia. É só numa palavra assim de lembrete que, como é difícil para trazer, também é difícil para fazer a devolução. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, em primeira votação. Perdão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei AJG 048/2013. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta sessão extraordinária, encerro a presente e marco a próxima sessão extraordinária para amanhã, dia 3 de setembro de 2013, às 13h30, na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Muito obrigado.